E aí galera, nosso primeiro podcast de 2023, com a presença ilustre por aqui, Samuel. Quem está conosco hoje? Nosso 15º podcast, e hoje a gente está aqui com a Sandra Frade, madrinheira. Sandra Frade, fica à vontade no nosso podcast, seja bem-vinda. É um prazer, viu, gente? Eu falo que Cacilândia, né, já é minha cidade do coração, né? Não sou natural daqui, mas eu tenho como minha cidade já do coração, moro aqui. Antes de morar, frequentei aqui, então tá sendo um prazer estar junto com vocês aqui. Tá? Eu que agradeço. Galera, antes de começar, vamos lá, vamos se inscrever no canal. Vai lá no Instagram, segue o podcast, acompanha a gente lá, viu? Sandra, como foi seu começo? E foi de madrinheira mesmo? Bom, vamos lá, né? A pergunta clássica, né? O início de tudo. Então, eu sou mineira, sou da região ali próximo de Belo Horizonte, uma Esmeralda da cidade. E, na verdade, eu não tenho tradição nenhuma de rodeio na minha família. De pai, de mãe, de algum parente, nada. Tanto que eu tinha amigas em comum com o pessoal do rodeio. E, na ocasião, foi um final de ano e tava tendo uns eventos na Bahia. E a gente foi passar com uma turma de amigas na Bahia. A cidade que mora perto da Bahia? Não. É bem do lado de Belo Horizonte. Ah. E esse evento na Bahia, na verdade, é um evento próximo de Salvador. E nós fomos para passar o final de ano em Salvador, que foi a ocasião. E, na verdade, quem estava trabalhando no evento era a Ana Cláudia, que ela já tinha uns 2 anos trabalhando de madrinheira. A Cláudia é mais velha de rodeio que você? Ela é mais velha que rodeio que eu. A Ana começou, na verdade, ela estava com acho que uns 12 para 13 anos. A família dela é toda do rodeio, né? Então já é tradição. Já de tradição, os irmãos montam, o pai era tropeiro. E na ocasião, nesse evento que nós fomos a passeio, vamos falar assim, né? Que eu estava sendo apresentada para o rodeio, porque eu não conhecia o rodeio, pra te falar a verdade. Foi uma das primeiras vezes. Foi a primeira vez que eu fui, praticamente trabalhei na primeira vez. Porque ela teve um probleminha, não deu para ela trabalhar e estava numa contratação. Só que meu pai tem fazenda, eu fui criada andando a cavalo, então, tipo assim, eu tenho toda a base, vamos falar de equitação que eu precisava para estar iniciando. E nessa situação, por ela não poder ter assumido o compromisso, por um problema de saúde, eu acabei assumindo e fui. E assim, caí meio assim, de paraquedas no rodeio, literalmente. E isso foi em 99. E depois, quando eu voltei para BH com essa amiga minha, ela participava de organização de alguns eventos, falou assim: Sandra, por que você não vai e começa aí? E naquela época, tinha a Kelly, tinha a Amanda em Minas, que também, hoje a Amanda é veterinária também, como eu. A Ana já estava também com meus 2 anos aí já madrinhando. Então foi uma coisa assim que não foi planejada, né? Acho que Deus Deus põe umas coisas na vida da gente e a gente não sabe por quê. E acaba. E aí foi aquela paixão, eu acho que, né, acabou dando continuidade aí até hoje. Você se inspirava em alguém? Não, pelo motivo realmente. Que na verdade, eu nunca tive no rodeio, tipo assim. Foi muito aleatório. Foi uma coisa assim, porque, por exemplo, o Cisco, ele viu o Cássio montar e tinha aquela coisa toda, tinha aquele ídolo, não, eu quero ser igual, né, se espelhar, né. E como tem as meninas que acompanham a gente e querem ser madrinheiras porque tiveram a gente como referência mesmo, de estar trabalhando e tudo mais. Que foi até uma coisa engraçada, né? Por eu não ter esse contato, foi uma coisa que caiu mesmo assim, no meu colo e acabei abraçando. Deu né? certo? Correu o risco de nem querer voltar lá mais, né? Não, verdade. Foi isso. E talvez um pouquinho mais pra frente, assim, ou não, né? Você sofreu muito preconceito? Não, você acredita? Eu acho assim, desde então eu lembro que isso já em 2000, assim, eu já participei de grandes festas, igual Patos de Minas, uma festa interior muito grande, era um rodeio bem legal que existia durante o dia. E na ocasião estava eu e a Ana Cláudia trabalhando lá. E, então, assim, eu acho que acabou que o pessoal do rodeio ele abraça muito, assim, né? Os peões, o pessoal pergunta, mas não, a gente tem ele como uma família mesmo, sabe? Então, esse tipo de preconceito, eu acho que quando você mostra a capacidade que você tem, eu acho que isso cai por terra, né? Eu acho que já vem admiração, vem o respeito com o profissional, né? Tem um pouco isso.
Quero agradecer a Celeiro, o melhor de moda caute, acessórios para montarias, pet, é lá na Celeiro. Obrigado, Celeiro, obrigado, Bia, por estar com a gente aí. Ô Sandra, qual que é a sua rotina fora do rodeio? O que você Então, faz? bom, quando eu comecei no rodeio, eu ainda estava fazendo a minha primeira faculdade, tá? Eu estava iniciando, eu estava começando como analista de sistema, nada a ver, né? Bom, mas aí eu formei com ciência da computação. Formado mesmo. Mas gostava? Não. Era um mercado, assim, era um curso novo, que tanto na época eu já trabalhava, eu no segundo ano de faculdade eu estava trabalhando. Mas assim, eu vi que eu nasci falando que eu queria fazer veterinária. E naquela época existia muito aquela questão assim, né? Minha mãe contava, é um preconceito, porque mulher, como veterinária, aquela coisa toda. Então assim, minha mãe meio que tirava muito da minha cabeça de fazer veterinária. E alguns amigos do meu pai era agrônomo, tinha amigos veterinários, todo mundo falou, não, é uma profissão assim muito difícil. Achava que não é difícil, porque você tem que dedicar muito, você tem que ir pra uma fazenda, você tem que, sabe? Então assim, eles foram me tirar um pouquinho da ideia de fazer veterinária. E aí eu fiz, mas assim, eu tava totalmente insatisfeita, que eu tava fazendo uma coisa que realmente eu não queria. Aí quando eu comecei a mexer com rodeio, eu falei, poxa, não adianta, eu amo cavalo, eu quero viver de cavalo, é isso que eu quero pra minha vida. E logo depois, quando eu comecei no rodeio, terminei minha primeira faculdade, passei em veterinária em Goiânia. E fui pra Goiânia. E isso foi já em 2001, mais ou menos, estava começando minha segunda faculdade em Goiânia. E foi quando deu aquele boom, assim, vários eventos, porque coincidiu de um ano que tem bastante eventos em Goiás, né? Principalmente rodeio escutiano. E aí acabou que deu aquela deslanchada. Mas deu uma atrapalhada? Então, nessa época eu já estava assim, muito focada no que eu queria como profissional também, não só como madrinheira, mas como veterinária. Então, assim, os professores entendiam, eu sempre queria ser a melhor aluna da sala, eu estudava muito, eu viajava, eu levava meus livros, então assim, estudei, me dediquei, sabe? Não deixou de lado. Não deixei de lado, porque eu já tinha passado o perrengue da primeira faculdade, que eu não gostava, e eu falei, poxa, tô fazendo o que eu quero. Duas coisas que você gostava. Eu falei, agora, faculdade. era isso, foi bem isso, entendeu? Eu acho que talvez na época, assim, a veterinária não é igual hoje, né? Hoje, por exemplo, tem 2 ramos. Tem gente que tem o pet como filho e trata verdade. E tem quem agora investe na tecnologia, tanto na parte de cavalo, tanto na genética dos dois. Então, antigamente, às vezes, a cabeça realmente não era tão aberta, não tinha isso. Sim, e hoje, assim, como eu tô acompanhando esse processo já há bastante tempo, né? Vamos falar aí com meus 23 anos aí de rodeio, eu peguei uma evolução, assim, sabe? É até um ponto interessante, assim, Você viu as mudanças? Eu vi as mudanças, eu acompanhei essas mudanças, eu acompanhei essa questão ainda que falta muito, tá? Isso a gente discutiu bastante ontem com o curso, o encontro que nós tivemos aqui de genética de touros de rodeio, né, do grupo do Book Bulls, e a gente teve o prazer lá da palestra, né? E assim, e o Diego deixou bem claro isso, é que realmente a gente precisa dessa profissionalização, né? Hoje, com o pessoal das protetoras dos animais, eles estão realmente assim, melhoramos muito e podemos melhorar mais, tá? É verdade. Então isso aí é um fato interessante. Então eu acompanhei essa evolução, sabe? Então assim, nossa, muita coisa passou. E essa evolução foi na genética, foi hoje o bem-estar animal, hoje o equino, o cavalo, o boi, eles são atletas, né? Então assim, a pessoa que realmente, o profissional, que proprietário, né, da boiada, da tropa, não tiver isso como mente, ele vai sair do mercado. Porque os animais hoje, além da genética, eles têm que ter uma condição corporal impecável, entendeu? São bem mais tratados que a gente. Muito. Então isso é muito importante, que não era muita realidade antigamente. Era um cavalinho dali, um cavalinho que pulava, tanto que o rodeio esse cavalo perdeu muito esse espaço e agora tá nesse sucesso aí, né? Mas é isso. Ô Sandra, qual o melhor posicionamento e momento para você emadrinhar o cowboy? Questão na hora da arena, né? Isso. Bom, assim, quem vê de lá, acho que as coisas... É exatamente essa pergunta para a gente explicar pro leigo, assim. Porque hoje, igual eu estava comentando, hoje o rodeio
na minha trajetória da minha vida, né, desde que conheci, eu dediquei aquele período maior da faculdade, no paralelo com o rodeio. Quando eu terminei minha faculdade, eu falei assim, eu vou ficar de rodeio durante 2 anos que eu não quero ver caderno na minha frente. Sem parar. Porque, na verdade, eu estava vindo de uma frequência aí de estudo, de tudo mais. E, além do mais, eu trabalhava na João Palestino, que é uma empresa de rodeio do estado do Goiás. A gente trabalhava nesse evento, assim, a parte disso, na verdade, tinha os rodeios que eles promoviam, né, e tinha locação, né, da estrutura. Entendi. E, na verdade, meu ex-marido, ele estava presente nessa empresa e a gente fazia vários eventos. E, na ocasião, tanto é quando eu iniciei aqui no rodeio de Cacilândia, por meados de 2008, a gente trouxe estrutura. Então, muitas vezes, eu estava no rodeio não só como madrinheira, mas a gente estava com uma estrutura metálica, e a gente fez questão na época de trazer esse camarote com a pista embaixo. Eu lembro de comentar. Eu fui a pessoa na época, quem estava na época, eu falei, não, gente, vamos trazer uma coisa diferente, porque o camarote aqui era um camarote diferente. Quando quebrou a estrutura que era construída, né? Aqueles camarotes grandão atrás, aí quebrou, foi o primeiro ano. Então, na verdade, isso tudo, eu estava assim, né? Não só por trás, a gente implantou aquela ideia assim, vamos colocar uma boate dentro, porque a gente já andava o Brasil todo e via que ele estava dando resultado. Eu fazia rodeio na Rondônia, tinha vezes que eu ficava 2 meses na Rondônia, com estrutura metálica, só fazendo evento. Então eu fiquei 2 anos realmente na minha vida dedicando 100% ao rodeio, não só como madrinheira, mas como negócio. Então, até voltando à pergunta agora, né, quando a gente fala assim, não, o que é realmente o momento, era muito assim. Hoje, falar assim, não, o que você precisa? Primeiro, o cavalo ideal. Você tem que ter o cavalo ideal para você estar lá. E esse cavalo ideal você vai descobrir durante o rodeio. Porque hoje, antigamente, se eu tivesse um cavalo de porte mediano, ele me atenderia pela tropa que era de genética. Os animais de porte mediano, era uma tropa mais tranquila, era uma tropa mais velha, era uma tropa cabresteada. Antigamente, a gente pegava o cavalo, o cara ia lá com o cabresto e pegava o cavalo. Tem que ter uma passada muito legal aqui, depois eu vou contar pra vocês, que foi o Pira me mata de vergonha, foi aqui em Cacilândia. Mas assim... A história da peruca? A história da peruca, praticamente isso também. Tem essa da peruca também, também tem essa. Então, aí, na verdade, essa questão mesmo da estrutura do animal para você, um animal de porte mediano te atendia. Eu tinha uma égua que foi uma égua que fez, né, que assim, que eu trabalhei minha vida quase toda profissional, era uma égua castanha com uma estrutura muito legal, ela era uma égua de tamanho bom, porque quando começou a genética dos animais, principalmente com vinda de garanhões importados, veio aqueles cavalos, né, do Henrique para aqueles Mustangs, aqueles cavalos americanos, né, e isso levantou muito a tropa. Hoje a tropa é um padrão de meio para cima, né? Então hoje os animais a maioria é 100% chucro, eles não são cabrechados, então muitas vezes o animal assim, se você não tiver um cavalo realmente preparado para entrar num cavalo pulando rodando, você vai se machucar. E você pode comprometer o peão, que acho que é o que a gente está ali com a finalidade de dar, né, a base para ele estar saindo e além de acompanhar o cavalo depois. Então, se você não tiver com um bom animal, você não consegue executar isso. Então, esse é o segredo. Lógico, você tem que ter toda a coragem, toda a competência, porque isso, né? Mas, assim, se você não tiver um animal na sua mão, você não consegue desempenhar. Isso é muito importante, entendeu? Por isso faz a diferença hoje. Quem faz a genética muda muita coisa. Agora você me falou, fez pensar a questão de salvar a vida pro touro, né? Os touros mais ligeiros, tudo mais isso, bravo. você vê que a genética é totalmente diferente. Você vê o pessoal nos Estados Unidos, é um touro de menor estrutura, mas ele tem uma velocidade. Cara, não adianta, é uma pessoa. É uma pessoa, até um peão mais alto, uma estrutura maior, de menor agilidade do mais novo e o mais leve, do menor em tamanho, né? Não tem comparação. Então isso hoje, a tropa que está vindo aí é sensacional. O rodeio, até cortando aí, fazendo um paralelo, ele teve esse momento de queda. Chegou várias festas há uns anos atrás, eu vou falar isso assim, quando chegou 2008, 2009, a tropa deu uma caída meio que geral, assim, sabe? Eu lembro, eu sempre gostei das E aí o pessoal tava, nossa, aí que os tropeiros viram a real necessidade, porque você já não achava mais aquele cavalo. Por quê? Quando começou, voltando um pouquinho a história do cavalo no Brasil, do Cutiã, quando vieram os primeiros aras do Brasil aí, criadores de quarto de milha, que foi a base do cavalo
né, do rodeio, da tropa de rodeio, o pessoal, o que veio? Os aras que estavam nos Estados Unidos, quando montou aqui em Rancho, que foram os pioneiros aí, que eles tinham uma linhagem, o que era refúgio lá, que pulava, que não dava dom, mandava pro Brasil, que eram os cavalos que começou a fazer a base mesmo do rodeio da tropa quarta de milha no Brasil. Isso há muitos anos atrás. Tanto que o presidente Prudente já foi um berço ali da região, porque realmente os primeiros aras no Brasil de criação, de criadores, né, de cavalo quarta de milha, vieram de lá. Então tinha uma linhagem chamada Caracolito, umas linhagens antigas de cavalos de rodeio, que eram realmente puladores, né? Assim, os animais eram mais difíceis de dar doma e tudo mais. Com a evolução do cavalo quarta de milha, com o conhecimento dos criadores indo buscar essa tropa nos Estados Unidos, eles não queriam aquele cavalo mais chucro, eles queriam um cavalo que tivesse uma índole voltada para o trabalho. E aí o que aconteceu? A tropa começou a ser mais domesticada, mais assim, uma maior índole, vamos falar. E aí começou a faltar o quê? O refúgio do aras, que seria os cavalos de rodeio. Então chegou um momento em 2008 que já não tinha mais tropa de rodeio. Ninguém fabricava. Então se não tivesse genética, que foi onde que entrou em toda a genética e hoje está onde está, né? E hoje onde está. Rodeios igual Rio Verde, que nunca fez questão, que sempre tiveram aquela fama de rodeios somente em touros, esse ano eles vão querer fazer o cotidiano. Que bom, né? Isso é bom, isso é bom. E, tipo assim, tem cidades que falam assim, meu sonho é trabalhar naquele rodeio daquela cidade, mas não tem um cotidiano, não tem como você realizar uma vontade. Verdade. Ô Sandra, pra você, qual que é um momento mais marcante na sua carreira? Eu acho que foi esse período que realmente eu dediquei 100% do rodeio, assim, sabe? Hoje, meu foco, né, eu não posso, porque hoje na verdade, até contando um pouquinho da história, eu comecei a trabalhar aqui nesse evento, na cidade aqui em 2008, né, em Castilândia, 2008, 2009, e acho que pelos primeiros anos que eu comecei a vir aqui na festa, com a estrutura, com o tropa, madrinhana, aquela questão toda, e depois desse período, eu fui e falei, agora, 2 anos aí já, que eu fiquei realmente por conta do rodeio, foi quando eu voltei a exercer minha profissão, na verdade dedicar. Mas nesse período entre a minha formatura e até eu iniciar minha carreira como veterinária, esse período foi quando eu estava vindo para cá, foi um período que eu dediquei realmente 100% para o rodeio. E foi uma época que eu estava tendo bastante evento, nós tínhamos parcerias com o Ministério do Turismo, então tinha evento final de semana, que a João Palestino na ocasião, tinha 8 rodeios, 9 rodeios. Dava para viver bem? Sim, era porque tinha volume, né? Você tinha um volume muito grande de eventos, de rodeios, então isso te proporcionava um retorno financeiro, né? Mas, assim, vai chegando uma situação que eu realmente falava, não, eu preciso já dar, agora comecei a inverter, vou começar ficando velho, vou começar a pensar no futuro mesmo, né? Aquela questão, e aí foi quando eu dei uma desacelerada do rodeio e acabei dando mais ênfase como profissional. Você até comentou agora dos cavalos mais fortes agora. Você já teve algum acidente na arena? Nossa, vários. Eu já fraturei todos os meus dedos na mão. Todos. Eu tô olhando no Twitter. Eu tomei um coice e quebrei todas as falanges no primeiro dia de festa e trabalhei todos os dias com a mão quebrada. Não é mais raçuda, viu? Homem é mais mole. Homem é mais mole. Muito simples, tem uma história, uma passada aqui, tem outras histórias daqui. Uma vez, os meninos, eu tava como salva-vidas indo lá de Chapadão do Sul, e aqui tinha um rodeio burro estradeiro. E aí as meninas na ocasião, o presidente falou, não, Sandra, você madrinha esse burro aí e tal. Eu falei, gente, será que isso vai dar certo? E aí naquela época, eu tava vindo uma sequência de festa, né? A perna minha já tava no limite, assim, sabe? Porque a gente tromba muito. E naquela época, quando eu madrinhava naquela época, não tinha 2 madrinheiros, não. Era eu. Só você? Só eu. Então, autorava, eu que tinha que virar, entendeu? E aí, naquele dia, eu fui fazer a história de madrinhar esses burros estradeiros. Meu Deus, quando eu terminou, minha perna, eu falei assim, não, eu tenho que ter Nem tinha começado a rodeio de cavalo. cavalo. Não, nem tinha começado a rodeio de cavalo. Eu falei assim, gente, amanhã eu tô fodida. Aí, bom, fui no ralo do cavalo, no rodeio de Cutiano. No dia seguinte, minha perna era um roxo, precisava de jogado tinta. Era um roxo de fora, forte, tanto hematoma. Aí os meninos lá, eu não tinha condição. A caneleira não estava mais tendo proteção. Os salva-vidas tiraram as proteções dele, porque o rodeio de Cutiano era primeiro. Me passaram, me emprestaram para me trabalhar. De tão Pois se leva direito. Mas aí o que acontece? Você começa a ter. Espora. Mas aí sim, você começa a
já tendo umas habilidades, a tropa morde muito. Eu tenho uma vez, nossa, tinha o Apagão, era um cavalo até do Gabriel Nangueira, nós estávamos no rodeio de Divinópolis. Ele me pegou na calça de dente, assim, arrancou minha calça inteira, rasgou minha calça. E calça de couro, eu tô com a calça de couro e tinha calça jeans. Rasgou as duas calças, de mordida. Então acaba que bicho é chucro e você sabe que dá as consequências, né? Então já machuquei muito. Assim, falar que grave, eu machuquei trabalhando no curral, como veterinária. Foi o meu acidente mais grave. Mais grave que no rodeio. Eu tava trabalhando, eu levei um coice, eu fui isolar uma égua assim no corredor, e a égua é uma pelagem, uma cremela, tem uma certa dificuldade, são albinos na verdade, né, de enxergar. Ela voltou do rapaz, do funcionário que ia pegar, ela deu um coice no alto e o coice estourou na minha barriga. Eu tive ruptura de intestino. Isso eu fiquei, emagreci 10 quilos, tive que operar, foi bem... Atrapalhou no caso do... mas aí eu me recuperei e depois voltei pra arena ainda. Depois foi no final do ano. Então, assim, acidente, infelizmente, já tive alguns. Não acredito. Não tem como. Não tem como. Ô Sandra, qual foi o seu primeiro evento profissional? Onde que foi esse que você caiu de paraquedas? Então, esse, igual eu te falei, o primeiro que eu comecei a trabalhar foi na Bahia, né? E aí, desde então, eu comecei com os compromissos. E o primeiro evento que eu lembro direitinho era em Betim, é uma cidade também vizinha da minha cidade natal. Fui pra lá. Minas. Isso foi um evento num posto, numa área do posto, eles fizeram esse evento. E até lembro, acho que era posto Niquinho, uma coisa assim. E foi o meu primeiro evento mesmo, madrinhado. Depois disso, aí começou... As portas começaram a abrir, depois já estava no Goiás, já tinha as rodeios grandes. Nesse mesmo ano eu fiz Patos de Minas, que Patos de Minas era referência, junto com Divinópolis, sempre foram referência dentro de Minas Gerais. Patos de Minas e Família são duas festas distintas, não? Patos de Minas e... Família. Fenamilho. Fenamilho. É a mesma, Fenamilho. Nossa, não, lá tinha um rodeio, gente, era uma delícia. Não, lá, isso que eu tô falando, a questão, tanto que o pessoal curtia o rodeio lá, o rodeio era diurno, era tarde, na parte da tarde, assim. Então o que acontecia? O pessoal almoçava, ia pra ver o rodeio. O rodeio era mais ou menos uma 2 horas da tarde. É bom. Era 2 horas. Todo mundo assistia o rodeio. A arquibancada não cabia, gente, durante o dia, como fosse um barretão domingo, lotado. O pessoal... Meio de semana, normal. Não, meio de semana, quinta, sexta, sábado, domingo. O pessoal ia embora, tomava banho e voltava pra festa à noite. Show. Então, assim, eu achei tão engraçado porque era um rodeio durante o dia. Então, esse foi o rodeio de Patos, né? E depois eu comecei a fazer os eventos já de Princesa de Goiânia. Em 2004 eu já comecei a fazer Barretos. No paralelo, Jaguariúna, que foi uma das festas também lindíssimas aí no Brasil, que hoje voltou o Tiano agora também, desde o ano passado, se não me engano. Então, assim, graças a Deus, eu participei de bastante festas bacanas, assim, as festas interior de São Paulo, já vai em Barretos todo ano? Desde 2004. 2005, perdão. Já tá enjoada já de Barretos. Não, desde 2005. Não enjoa, não, né? Enjoa, não, não tem. Você quer tomar uma coca, Sandra? Quer não? Ô, Diabo. E um agradecimento especial para Prime Beach. Lá você encontra o melhor em short e chinelo, é lá na Prime Beach. Precisou de alguma coisa, fale com o Bruno lá, que a galera vai te atender super bem. Obrigado. Valeu, desde o início junto com a gente. Isso aí. Ô Sandra, você falou pra mim na outra pergunta que tem muito respeito, assim. Mas a galera que fica liberando a arena, assim, mexe muito com vocês, depois do rodeio. Aqueles bebos enjoados. Mas é engraçado, sabe o que eu acho bem bacana, assim? Porque eu vejo as crianças mesmo, assim, sabe? Elas admiram, assim. Fica apaixonada. Mas tem um desde pequena. Não, desde pequenininha, né? A Bruninha é chaveirinha. A Bruninha, eu lembro desde pequenininha, ela tinha seus 8, 9 anos de idade. Todos os dias ela esperava eu sair de lá da arena pra ela andar, vinha eu puxando ela a cavalo e a gente tirar foto todo ano. E foi a Tainá também, do Laércio, da Patrícia, que a Tainá também sempre. Então, quer dizer, eu acho uma delícia ver as meninas já, tudo aí já. Se inspira em você. Porque é gostoso. Então, assim, eu sempre falo que Cacilândia, hoje eu morando aqui, que é até como diz, eu falei, a vida a gente não sabe nada, né? Deus põe as coisas na vida da gente não sabe nada. Mas assim, a Cacilândia é uma cidade que eu sempre me identifiquei muito.
E não sempre acontece isso, porque eu viajei muito. Tinha vez que você vai numa cidade assim, gente, que não tá de ir embora pra casa. O que eu tô fazendo aqui nessa festa? Meu Deus. Acaba logo. Não, acaba logo, eu quero ir embora. Então, assim, a identificação mesmo com a festa vai do dia, do lugar, das pessoas. E Cacilândia é uma cidade que eu sempre fui tão bem recebida. E, então, assim, quando pintou a oportunidade de eu estar vindo morando pra cá, por causa do meu serviço mesmo como veterinária, eu fiquei muito feliz. Eu falei, gente, é uma cidade que eu me identifico. É uma cidade que eu me sinto em casa. Sabe aquela questão assim, o pessoal gosta das mesmas coisas que eu, uma pessoa que você se sente à vontade a partir do momento que você vê que a cidade realmente gosta de rodeio. Porque aqui o pessoal vai para arquibancada para ver rodeio. E eles entendem de um rodeio, eles querem ver o peão aqui, muitas vezes a cidade que tem, né, os profissionais competindo, eles querem torcer, eles entendem. No dia seguinte todo mundo vai falar daquela montaria, todo mundo vai cobrar realmente uma qualidade de tropa, uma qualidade de boiada, porque eles entendem. Ninguém está ali por uma consequência de um show, que na grande maioria das cidades que a gente vai, o pessoal só tá esperando, a pessoa já chega na hora pra ver o show. Não, aqui realmente, então assim, eu sempre falo isso, gente, aquele público ali é um público fiel, é um público que realmente gosta de rodeio, capital sabe? do rodeio, né? Com certeza, isso aí. Ô Sandra, quantos animais de trabalho você tem? Hoje eu tô com só um cavalo. Na verdade, eu dei uma desacelerada, veio o processo de pandemia também, minha mudança pra cá, sabe? Porque eu sei um pouquinho da rota, né? Como eu morava em Fernandópolis você anda 30 quilômetros tem uma cidade, 40 tem outra, isso aqui. E desde então que eu vim pra cá, pra mim sair do meu compromisso hoje como veterinária, eu cuido de 300 cavalos, 350 cavalos, com um pouco de receptor e potro e tudo mais. Então, assim, eu tenho uma mega responsabilidade, eu sou registrada na fazenda. Então, assim, pra mim hoje abrir mão do que eu tenho como compromisso profissional de veterinária e falar, não, agora eu vou viver de rodeio de novo, não dá. Eu também não posso fazer isso pelo tudo que eu tive, pela dedicação minha como profissional. Então hoje eu mantenho o cavalo. Mas muitas vezes, a Ana acaba, na Cláudia eu tenho um compromisso de uma festa que a gente trabalha junto, ela tem um cavalo... Aí você passa, perde? Eu pego dela. Não, eu faço. Mas você se adapta, às vezes, com o cavalo dela? Então, aí que é a questão. Lógico, não é um animal que você tá montando todos os dias, que o animal tá na tua mão. Vamos falar assim, na tua mão, porque você acaba que a outra pessoa monta e tudo mais. Então, muitas vezes, assim, o primeiro dia é um pouquinho mais embaçado. Mas depois, aí ele volta, o jeito que você pega. E é fato, olha, o jeito que uma pessoa monta é totalmente diferente da outra. É impressionante. Um trabalha mais com as pernas, outro trabalha... Eu costumo, talvez por ser a perna mais comprida, eu trabalho muito só trabalhando na perna, no cavalo. Então, quando eu pego o cavalo dele, o cavalo tá até meio assim, ó, porque eu trabalho com espora, então você vê o cavalo tá até mais sentindo assim, porque você já trabalhou no dia anterior com espora. E já tá... Então, assim, a Ana trabalha com um cavalo mais com a cabeça mais alta. Então, assim, cada pessoa trabalha de um jeito. Então, assim, isso faz com que, muitas vezes, o cavalo, com o tempo, ele se adequa ao que você normalmente trabalha. E junta dois que entende, né? Ele é treinado você. Então é isso, esse conjunto. Por exemplo, até história que é interessante, vou contar esse caso. Aconteceu aqui também. Tem outros casos que a gente estava trabalhando na montaria. E aí, os meninos ali, tabuada, os brejão, se eu não me engano, eu não tô lembrada quem que foi, um dos brejão, acho que eu era o mais novo, eu não tô lembrada agora quem que foi. Na hora de eu pegar ele, foi bem no final, assim, da arena, numa curva, assim, ele veio saindo em mim e ele pegou na rédea da minha égua. E minha égua, muito sensível, um freio mais pesado, que eu mudava os freios também pela pista. Tem tudo regular. Eu mudava uma pista maior, eu precisava de uma égua que respondesse mais, eu voltava um freio mais pesado, uma pista mais tranquila, eu já dava maneirada no freio, ou tirava a gamarra. Então, assim, a gente adequava também da condição do dia. E aí, ele pegou na rédea assim, e a égua caiu, nós dois pro chão. Eu misturada com ele e tal. E essa égua me levantou, saiu correndo atrás do cavalo pulando. Chegou na cerca, imprensou, assim, sabe, o cavalo pulando, beirando a cerca, ela veio correndo, encostou no cavalo, ela sozinha, e segurou o cavalo. Não tem um vídeo dele? Não, eu tenho que procurar isso, a coisa até mais a tempo, né?
O menino da Bahia, o funcionário foi lá, pegou ela parada, tava pulando, parou, ela prensou o cavalo. E ela mordia assim, se o cavalo fosse pra frente, ela mordia. Para o cavalo ficar posicionado na lateral. Olha inteligente. Ele foi lá, pegou, tirou o sedém atrás, assim, puxou a cordinha, né? Colocou o cabeça e sacou o cavalo. E o Pira tava narrando naquele momento. Aí o Pira falou assim, vem aqui, Sandra. Eu falei, não, né? Eu falei, sabia que ia ser alguma coisa. Qual que é a serventia dessa pessoa, Naena? Nenhuma. O cavalo faz tudo, gente. Ela não tem serventia nenhuma pra desgramar. Eu queria matar o Pira. Então, assim, sabe? É aí que eu volto a falar. O cavalo ama fazer aquilo. O cavalo tem que amar. O cavalo tem que murchar a orelha e querer partir pra cima. Isso é bom pra quem também é leigo e fica falando pra gente de animal. Não. Ele ama, ela amava fazer isso. Eu ia andar na fazenda, parecia uma égua drogada, assim, ela ficava louca, ela não sabia andar em pasto, ela só sabia fazer aquele serviço. E foi assim durante a vida toda. Eu acho muito engraçado isso, assim, a gente observar, igual, vocês vão começar lá, aquece, elas sabem que tá aquecendo. Aí vocês param do lado da porteira, elas entendem o que tá acontecendo. É a mesma coisa que as meninas do tambor, os cavalos na hora de começar a agitação, que eles ficam lá. Fica doido pra caramba. O barulho do trinco da porteira, ela sabe. Ela fica esperando o barulho do trinco da porteira, minhas outras éguas disso, porque ela sabe o barulho do trinco da porteira. O posicionamento, ela ficava olhando aqui, ela sabe o tempo, ela tem o time das passadas, assim, ela tem o time do tempo, do que tem que fazer. Então, assim, você tem uma ideia, ela ficou até com um pouquinho com defeito, porque, na verdade, quando a gente aproxima do peão pra tirar, a gente faz aquele meio rollback, né? Pra abrir, pra meio que sair, né? Se o cara demorasse, ela fazia o rollback antes de sair. Caramba. Ela fazia, e tinha hora que era difícil. Quando eu percebia, ela já estava fazendo o rollback, porque já tinha dado tempo, o cara tinha obrigação de ter saído antes. Ele demorou demais. O que eu acho engraçado é que na hora que dá pra ver que vocês, assim, igual você está lá, você até esquece da rédea. Parece que se chegar no fim da cerca, ela freia, ela faz, ela vira. Nossa, eu tinha um medo desse trem, você vai, isso parece que não vai parar. E vai. Foi disso que eu comecei a observar, quem vê que elas paravam, elas viravam, tipo, eu vejo que ela tá focada em tirar o cowboy ou amarrar a égua pra trabalhar. É bem interessante isso. Aí, esse condicionamento. Então você fala, gente, hoje você tem um animal desse, é tudo pra pessoa. O que eu puder, em questão de nutrição, de assistência veterinária, de suplemento, tudo que a gente puder, a gente vai dar o melhor. Porque pra nós a estima não é só pelo um conjunto, né? Mas é aquele valor assim, de ter o seu animal de estimação ali, ter, querendo ou não, né, o bicho de estimação da gente. Então, assim, essa questão mesmo de maus tratos, eu já presenciei discussões que eu já tive, por exemplo, uma vez eu fui no rodeio em Brasília, até voltando um paralelo aí com essa questão da cidade da protetora dos animais, eu tive uma reunião com o pessoal do IBAMA, lá em Brasília, e eu trabalhei já no Dragões da Dependência, que é um órgão do Estado. Não, é a cavalaria do pessoal montado lá de Brasília. E eu fiz um paralelo para eles, não vou entrar em questão, né, técnicas aí, mas assim, hoje, a qualidade do que você oferece para o animal de rodeio e para o animal que está dentro do Dragões, o animal de rodeio é muito mais bem tratado, em todos os sentidos, com o lugar que fica, o alojamento, a casa em si, sabe? E isso, eu pus isso de argumento para eles e eles tiveram que concordar comigo. O rodeio nesse dia estava um rodeio praticamente suspenso para eles. E eu fui lá, conversei com eles, expliquei a situação. Fiz questão de conversar assim, porque eu já tinha experiência como veterinária dos dois lados. Então eu falei, então vamos fazer o seguinte, então vão lá nos Dragões, a gente vai fazer uma visita para eles, vamos fazer uma visita desses animais na casa deles. Então vamos ver quem é que tem mais o meu prato. E acabou que não fizeram a visita. E liberaram o rodeio. Sandra, aproveitando que você falou das máquinas novas de pulo, conta pra nós como é que é lidar com eles, se já teve alguma passagem engraçada, um susto, assim. Na verdade, eu vamos falar assim, né, como eu vivi essa vida de tropeira, né, vamos falar, né, de cutiano, eu fazia a parte reprodutiva desses animais também no dia a dia, né. Então, realmente, tem mais muitos chucos, que assim, que era difícil aí da gente trabalhar. Conta pra nós como é que é a fazenda da tropa de cavalo. Eu tenho de vontade de conhecer de boi, a gente tem muito aqui de cavalo. Mas hoje eu acho que bicho hoje precisa do básico, né? É água de qualidade, um pasto para cavalo, porque o equino tem muito mais exigências nutricionais
do que o touro. O touro hoje um pasto de braquiária, como diz, o bovino passa tranquilo. O equino não, o equino tem opção sempre de gramíneas, uma pastagem de qualidade, em lugares com um solo mais exigente de questão, porque muitas vezes uma região mais arenosa, o pasto acaba não sendo um pasto muitas vezes adequado. Então assim, quando a tropa chega no rodeio, o que a gente preocupa é isso. Tem pasto para cavalo? Quando a gente fala assim, tem pasto para cavalo, é porque não pode ser braquiária, né? Então assim, então tudo tem que ter tem tudo que tem, porque os equinos são mais. Então assim, a parte nutricional mesmo. Os animais de equino, assim, a rotina é muito tranquila deles em casa, porque eles são igual outro animal, eles têm um horário de comer, então eu acho que é importante essas refeições, né, vamos falar assim, né, esse manejo nutricional deles sempre nos mesmos horários. Tem propriedades, tropeiros que tem já um pasto muito bom, trata uma vez, meu pasto já é intermediário, dá para me tratar 2 vezes na ração, mas esse manejo nutricional é muito importante. Não dá para você falar, não, vai comer só no rodeio ração, não existe isso, entendeu? Então esse animal tem que ter esse acompanhamento dentro de casa, porque isso faz toda a diferença. E isso hoje, eu vivo isso, porque eu faço preparação de animais para leilão. Então hoje uma dieta de um animal para leilão, o nível energético dela, um ponto em desenvolvimento, me tem um animal top na fase aí pronto para leilão, a proteína mesmo dessa dieta tem que ser uma proteína de alta qualidade. Então isso tudo hoje faz a diferença. Isso eu volto a falar, se a pessoa que está vivendo de rodeio hoje, se o cara não for profissional, ele não vai viver. Ele vai sair, ele vai tem mandar. que ter um profissionalismo. Entendeu? Então isso é muito importante, é o sucesso. É a mesma coisa, o cara tá na academia, quer treinar, mas se não nutrir direito, se o cara não ingerir proteína, ele não vai conseguir crescer, entendeu? É bem isso também, sabe? Então é importante, faz toda a diferença. Sandra, existe uma preparação específica para o cavalo de madrinhagem? Então assim, eu falo que é você primeiro, igual eu conheci naquela questão. O animal hoje, antigamente, um cavalo de porte mediano ia bem, hoje não. Hoje eu preciso de um cavalo com uma estrutura melhor, em questão de tamanho, óssea, porque querendo ou não, você está competindo, você está correndo ali. Se não tiver um cavalo hoje, tendo uma linhagem um pouco voltada para a velocidade, fica difícil competir hoje. Então assim, aí que é a questão, você leva o animal, esses dias mesmo eu fiz um evento no Goiás. Aí eu peguei um cavalo de um amigo meu, eu falei, vamos fazer um teste aí, vamos ver se dá certo. E no primeiro dia foi mais ou menos, e no segundo dia, no último dia o cavalo estava trabalhando bem já. E eu falei acostumou, entendeu? Quer dizer, foi uma coisa que eu nem imaginaria, e foi, então quer dizer, hoje a gente já cria um olhar clínico para o animal ali, falando, aquele animal ali acho que vai dar certo. É bem isso. Que é um animal mais espirituoso, é um animal assim, sabe? É um animal que te responde muito bem quando eu gosto muito de trabalhar na perna. Então, você vê que o animal, quando você bate a explora, é um animal que sai rápido, é um animal corajoso. Então, assim, tem uns requisitos aí que a gente precisa avaliar o animal para ver realmente se tem condição. E só o tempo. É o tempo dele trabalhando, é o tempo dele, porque aquilo para ele, muitas vezes, é novidade. O som alto, entendeu? O barulho, um outro cavalo pulando do lado. Então, o animal tem que se acostumar com isso. Então, assim, isso é uma coisa que você não consegue, muitas vezes, ter o sucesso no primeiro evento. O cavalo mesmo que a Ana trabalhava, o primeiro rodeio que praticamente ele foi assim pra realmente madrinhar foi comigo. Ele suava assim, ó, suava. Você vê que ele tava naquela adrenalina mesmo, sem saber o que eu tô fazendo aqui, né? E depois você vai se adaptando. Então isso aí é importante, né? Essa continuidade pra você ter um bom animal. E o que você tem a dizer pra quem sonha em ser madrinheiro? Então, eu falo isso. Hoje é uma profissão assim, que eu não vivi de madrinhar muito tempo, né? Trabalhei muito tempo. Tem muita gente hoje que me iniciar. É um amor maior. Mas assim, eu falo isso porque o custo é muito caro hoje. Você manter uma estrutura hoje de trailer, uma caminhonete, um bom animal, praia e tudo mais. Então, eu falo, você quer? É um sonho? Então você corre atrás. Mas se valorize como profissional, tá? Em questão, não, é isso que eu quero, mas eu tenho que me dar o valor em questão de custo, porque tudo é muito caro. Porque senão vai virar um hobby, você vai tirar do bolso. Não, e aquilo ali já foi minha profissão. Eu vivi disso. Então eu tinha que me valorizar como profissional em questão de cachê, de festa, né? Muitas vezes a pessoa, eu sonho em fazer isso. Mas você dá conta de viver disso? Você tem que bancar, né? Você tá entendendo?
Porque aquilo ali foi minha renda e como de outras, né, pessoas que vivem de madrinhar, são uma forma de renda. Então se valorize como pessoa, né? É a dica que eu dou. Esse ano, corre, luta atrás, tem espaço para todo mundo aí. Ô, Sandra, existe animais difíceis de madrinhar? Sim, sim, opa, sim. E a gente sabe, por exemplo, assim, tem festa que a gente vai aqui Já mesmo. conhece Eu as falei, ó, praguinhas. o Newton, As carcafadas, eu tenho uns meio, ó, se for assim, você vai meio assim. Tem animal que eu tinha animal mesmo que ele pegava ele. Se ele sentisse a peiteira escorrendo no peito, assim, eu desarreguei ele todo. Porque quando a peiteira soltasse, ele pulava pra cima e pinava. E pinava alto, tirava você da cela se deixasse. Então, o que acontece? Esses animais que a gente já vai conhecendo eles, então eu já tinha aquela questão. Eu falei, epa, peraí, eu tenho que riar assim, 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 porque assim dá certo, entendeu? Então, acaba que você vai conhecendo e na rotina do dia a dia. Porque, querendo ou não, toda semana você não é minha rotina agora, mas assim, toda semana eu tava no rodeio, toda semana. Então esse cavalo eu sei que ele vai pular assim, ele vai sair assim, ele vai vir ali e eu vou pegar ele aqui. Eu já tinha. Um estudo sobre já isso. tinha, opa, a gente sabe, ó, o cavalo vai sair aqui, se eu ficar aqui, ele vai vir aqui, ele vai passar aqui por trás de mim, aqui, ó, eu vou pegar ele aqui. Entendeu? Então, Tem isso. Você já sabe. Então, por exemplo, ultimamente a tropa mais antiga era uma tropa que ia muito na madrinha, que a gente fala, vem na madrinha. É uma tropa que estava toda semana no rodeio e eles já se condicionam de saber que ali ele vai ser desarreado e tudo mais. Então, acaba que quando você vai, você alinha pro cavalo vir em você, muitas vezes, entendeu? Então, assim, isso faz com que você já sabe que você vai se posicionar ali, que ele vai fazer esse circuito ali e vai ter você. Então, isso acaba fazendo, como disse, você sabendo o que vai acontecer ajuda, ali, né? Ajuda. Bacana. Qual que é o significado de ser madrinheira para você, na sua vida? Então, foi assim, uma coisa que eu não tinha planejado, né? Mas eu acho que hoje todos os meus amigos, minha família, todo mundo teve uma passada, eu convivo no rodeio, né? Então, assim, meus amigos hoje, minhas amizades, até eu como hoje veterinária, eu acho pelo conhecimento que eu tenho com o cavalo, pelo respeito como profissional também, sabe? Eu acho que eu tirei dessa base do rodeio, sabe? Porque, quem não é muitos anos eu fazendo aquela profissão, conheci bastante gente, então assim, até hoje falar assim, você largou? Não, eu não larguei, eu não consigo ainda falar assim. Todo ano eu falo assim, não, esse ano eu paro, dou uma peão velho, sabe? Esse ano eu aposento, não, mas tem aquela festa, eu vou naquela ali, naquela outra, e pronto, e é isso. Então, assim, acaba que é uma adrenalina, é uma coisa que te faz, e pelas amizades, assim, sabe? Você vai num evento, por exemplo, assim, aqui em Cacilândia, aqui na cidade, Divinópolis, por exemplo. É uma festa que eu conheço todo mundo. Então, acaba sendo um momento para mim do meu lazer ao mesmo tempo, né? Por estar encontrando com o pessoal e tudo mais. Então, hoje, o madrinhar foi assim, eu acho que me construiu como pessoa mesmo, que eu comecei, pelo tempo que eu tô, como profissional também, então assim, é uma paixão mesmo, sabe? Você aposenta, aí você chega ali na Cacilândia, você vê outra pessoa ali dentro, você tá na arquibancada, você eu falei, não, o que eu tô fazendo aqui que eu não tô lá dentro? É bem isso. Nossa, é triste, quando eu aposentei, não consegui encontrar. É difícil. Você é acostumado. É verdade, é bem difícil mesmo, mas é isso. Galera, quero agradecer aqui a MF Traias, do Marciano e da Felídia. Traias de frente no couro e monofio, cinto, chaveiro e bainha, lá de Serranópolis, envia para toda a região. Obrigado vocês aí que tá com essa parceria com a gente. Valeu, galera. Sandra, tem umas perguntas sacudidas aí pra você. Vamos para as perguntas dos seguidores. Karina Benides. Oi, Sandra. Após ir a primeira vez em Barretos, quais suas metas e mentalidades sobre as suas conquistas? Então, eu acho que Barretos sempre foi o ápice da sua carreira, né? Eu acho que como competidor que ganha, né? Como a gente como profissional, né, da arena, eu acho que é assim, eu acho que eu cheguei onde eu queria. Um sonho realizado. Né? Eu já fiz rodeio fora do Brasil também, bem no início da minha carreira, a gente fez umas apresentações em Portugal, né? Foi quase um mês de apresentação. Nossa, era muito engraçado, que a gente trabalhava com os cavalos lusitanos, e os cavalos que marcham, né? Então, era tudo diferente. Foi praticamente só uma apresentação mesmo e tal. É porque pra lá tem, né? Não. É porque
como tem muitos brasileiros que moram, né? Então eles queriam fazer uns eventos, mas uma forma de conhecimento. Da mesma forma que, por exemplo, tinha uns rodeios de Novo Horizonte, uma cidade que eu fiz bastante tempo, né? Novo Horizonte teve um período que teve um caso interessante que a gente vai lembrando, né? Mas assim, Novo Horizonte teve alguns anos, né? O português que fazia o evento, era só a primeira semana rodeio de cutiano. Rodeio de cavalo. Por que rodeio de cavalo? Porque tinha cutiano, tinha sela, tinha berbeque, tinha apresentação dos gaúchos, tinha rodeio na crina. Teve um dia... Era muito cavalo. Não muito, eram várias modalidades, era muito legal. E lotava, o povo realmente ia prestigiar o cutiano cavalo. O cutiano, as apresentações de cavalo. E nesse mesmo ano, era um período lá sempre no feriado de 12 de outubro, choveu bastante um dia. E o cutiano, que ia ser, suponhamos, na sexta-feira, adiou para tudo no sábado, suponhamos. Então passou a turma da sexta e a turma do sábado montada no dia. Deu 120 montarias. 120 montarias. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava, tinha uns intervalos, eu tinha que pegar a égua andando para ela voltar. Aí até o presidente da festa falou assim, Sandra, eu lembro da sua cara de desespero com 120 montarias. Eu falei, mas era você sozinha? Era eu e um rapaz. 120 já montarias. Tem, né? Imagina. Então, você perguntando de Barretos, é isso. Eu acho que a realização foi, como dizer, o ápice, assim, de quem, como profissional, almeja, né, chegar, né? E até hoje, graças a Deus. Trabalho em Barretos. Não. Olha, Amanda Vale, seu começo na madrinha foi difícil? Foi. Falar que foi difícil, assim, porque, igual eu falei, como a gente, talvez não existia quase madrinheira na época, né, quando começou. Então acabou que foi uma forma, assim, que eu tive... De precisão. Né? Já começou, eu já tive... eu vim logo pro Goiás, fiquei a vida toda morando no Goiás, durante um período de quase 10 anos, só tinha eu de madrinheira, então assim... Então os eventos que tinha ali... Todos eu fiz, todos eu fiz. Então não falar que foi difícil, não. Acho que, eu falo, quando a coisa é pra você, vai, né? Deus põe umas coisas na vida da gente, tá escrito isso aí, né? Amanda Vale, novamente. Como a Ana Cláudia teve participação no seu início? Então, foi bem essa historinha mesmo. Como eu e a Ana, na situação, ela não pôde trabalhar, e aí eu acabei assumindo esse evento, e desde então a gente é parceira de várias festas, ela é minha amiga pessoal, né? A gente tem um carinho. Eu falo que como outras, a Hélida também, que minha grande amiga também, tem meus bodes, a questão é essa, a gente cria as amizades. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, assim, sabe? Quem me conhece no rodeio sabe se o que eu posso, eu falo, que eu tenho algum problema, eu não tenho mimimi comigo, não. Tem conversa? Não, comigo não tem conversa, não. O que tiver pra falar, eu vou falar, companheira, vamos fazer isso assim, assado, fica bom pra todo mundo. Porque não existe, todo mundo fala que quando vocês duas trabalham, é um conjunto legal, porque uma se respeita, tem que ter respeito, né? Ninguém ali quer ser mais que ninguém, tem que ter respeito. Então a gente trabalha dessa forma, né? E tem um jeito de trabalhar de dois? Tem, normalmente tem. Um vai, outro vai. E um faz pro outro. Porque você tem que fazer o cavalo. Porque muitas vezes, igual eu tô te falando, antigamente a tropa vinha mais na madrinha, né? E daí vem um no pescoço, né? Vem outro no peão. Um tira o peão, aí o cavalo... Qual que é o primeiro que faz? Tira o peão, né? Aí a gente resgata os meninos. Colocou o menino no chão, o cavalo continua pulando, vai embora. Então, mas muitas vezes, igual eu falo, antigamente, madrinhava sozinha. Por que hoje é mais difícil madrinhar sozinha? Porque a tropa é muito mais chucra. Antigamente a tropa vinha na madrinha. A gente fala vinha na madrinha, que os cavalos eram os cavalos mais antigos, eram os cavalos mais domesticados. Vamos falar assim. Ele vinha, você madrinhava, você tirava o peão aqui, tinha vez que eu parava. O cavalo já estava, ele estava fazendo a curva aqui, ele já vinha aqui em mim para bater comigo e desarriar ele. E isso, com essa genética nova, muitos outros novos, é uma tropa mais chucra, porque a tropa até então era cabresteada, hoje a tropa toda chucra. Hoje ficou mais difícil. Então você precisa de uma pessoa que, para alinhar o cavalo para você, alinha para mim. Então eu vou tirar o peão aqui e você alinha para mim. O que é alinhar? Eu vou fazer o cavalo, vou empurrar ele, tocar ele, para ir nela. Ela que tá pegando o cavalo agora, entendeu? É bem isso. Interessante. Conjunto. É conjunto. É igual os meninos, cada hora faz um ali, o boi vai na cabeça e outro faz o peão. É assim que tem que ser. Bruninha. Bruninha. Qual o maior rodeio que você já trabalhou? Vários, né? Tem como, né? Tem como falar isso. Todos, assim, que igual eu te falei, já fui tantas festas boas, assim, né, que
Teve alguma que ficou faltando pra você? Ah, eu acho que não. Você não foi? Eu não fui em Colorado ainda, no Paraná, nunca fui. Mas eu acho que foi que eu lembro assim, que falar, não fui, faltou, acho que foi essa. O resto Esse todas ano vai, vamos ver. É uma época difícil pra mim. Aí ela fala, vou parar esse ano, aí chama Colorado, eu vou. Mas na verdade, eu sempre, é um período de estação de monta ainda, que eu tô na fase ainda, então pra mim eu tô finalizando só em abril, que eu dou uma liberadinha, que eu posso dar uma passeada. Dá pra dar uma andada, né? Bruninha, novamente, com quantos anos você começou? Então, eu tava com meus 16 para 17 anos, 16 para 17, comecei. Mas a Ana começou com 12, 13, então, quer dizer, né, cada um... A Ana cresceu com a família toda do rodeio, então pra ela foi... A iniciação foi até mais fácil, né, pela família mesmo, né. A Bruninha de novo. Qual que é a maior dificuldade no rodeio? Eu acho isso. Essa questão mesmo, assim, deslocamento, né? Hoje você tem um cavalo, é um trailer, é um animal preparado, é o custo da manutenção desse animal. Da viagem, de viagem, tudo é um custo, gente, hoje. E assim, os preços congelaram. A ração continuou subindo, tudo subiu, o diesel subiu. O dinheiro do rodeio. E o trem não teve o mesmo acompanhamento, não. Entendeu? Então, a conta, muitas vezes, se você não for, eu falei a diquinha para as meninas, se você não fizer a ponta, a conta não vai fechar para você. E é muito dinheiro que vai E é muito dinheiro. Imagina você manter um cavalo um ano inteiro tratando, manter uma caminhonete com uma infraestrutura de caminhonete, para você puxar um trailer legal. Então, quer dizer, o que você tem parado em capital investido, tem que levar isso em consideração também. Entendeu? Eu lembro que teve uma época que o povo descobriu o salário do mandinheiro e o salva-vida ficou bravo pra caramba. O mandinheiro tava ganhando bem mais que o salva-vida. Que é famoso, mas nós dá a vida aqui dentro, os caras ganham mais, mas olha, o custo. E o custo para manter. Totalmente diferente. O custo para você manter isso, gente, manter um cavalo, você montar um trailer. Aí você sai. Não, gente. É exame, os exames tem que colocar para você viajar. Então é muito custo. É que ninguém pensa, né? Todo mundo vê quando você ganha. Não sabe a hora que você para, a hora que você levanta, não sabe nada. Mas só um sábado, domingo, você ali, tratando o cavalo ali. E 6 meses sem rodeio, você tratando do cavalo. O cavalo. Manutenção da caminhonete também. Manutenção da caminhonete. Gente, documento, PVA. Tudo. Porque você precisa do veículo para você trabalhar. É tudo. Né? As contas que não fazem. Né? A Kleiber Assessoria. O que você faz para ser tão linda? Tem isso não, a idade já chegou. Que nem do Piracicabana, chega lá no fundo dos pretos, você arranca tudo e... Não, o Pira, ele é um saco. Tira a peruca, Não, deixa eu te contar um caso, o falecido já, né, o Ivan Diniz. O Ivan Diniz, a gente foi fazer um rodeio de lembranças passadas, né? E aí, eu fui num evento em Porongatum. E aí, até o João da Conceição Bezerra estava madrigando ele no dia. Eu e o João tem aulas passadas, que o João ficou 10 anos andando comigo para os eventos. E nessa situação o Joãozinho estava comigo, eu estava madrinhando ele, e na hora que eu fui tirar o Joãozinho, a cabeçada do cavalo quebrou. E aí eu não conseguia abrir. E ele falava assim, abre. Eu falei, mas como? A cabeçada tinha estourado. E eu não consegui. Esse cavalo marcou 1000 no Goiás. Eu com o Joãozinho aqui, do lado. E ele falou assim, não, e ele tinha caído. Eu acho que eu tinha descido no meio dos dois cavalos. E ele corria um pouco e segurava na fita, ele corria. Foi uma tragédia. Ele pequenininho daquele jeito. Gente, e ele sem entender. Sem entender o que estava acontecendo. Só que nós demos umas 3 voltas na volta da arena e eu não conseguia abrir o cavalo. E era um cavalo meio queixudo que eu estava no dia. Esse cavalo lá marcou uns 500, lá em Porangatu. Mas resumindo, aí deu certo e acabou o rodeio, assim, acabou assim. Tava no finalmente do rodeio ainda, aqui uma cara tudo lotada. Aí eu falei assim, gente, eu tenho que procurar aqui, ver se caiu o barbelo, o que caiu lá no... O que sobrou da cabeçada? E eu tô lá procurando, tal. Aí o Ivan Diniz falou assim, gente, tá vendo essa moça aí que tá procurando aí?
ela acabou de perder a dentadura dela. Se alguém me encontrar, por favor, devolver. Ele Eu falei não assim, gosta do não, bolo? Aí duas meninas assim, gente, coitada, ela usa dentadura. As duas aqui, mas o povo acreditou. E o povo acreditou que eu usava peruca mesmo, que eu ficava com a peruca quando... Então... Ele falou, né? Então o povo acreditou. O povo deve pensar, né? Eles conhecem dos Falou bastidores. falou que a peruca tava lá guardada, pendurada na janela do hotel. Mas é bom, é gostoso. Assim. É uma família, né? A gente cria, né? É verdade. Pra finalizar, a Prime Beach tá mandando aí um presente. Ah, Pra obrigada. Sandra. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, viu? Eu que Obrigada. agradeço você estar aqui. Prazerzão. Muito obrigado por passar um pouco da sua história pra prazer. galera. Quem, né, eu tenho meu Instagram, Sandra.frade, quem tiver, puder ajudar aí, quem tá iniciando aí, né, parar um pouquinho aí dessa profissão que, como disse, fiquei bastante tempo, ainda vou a alguns eventos, né. Você pode ter certeza. E é um prazer. Eu falei, eu gosto de ser muito sincera, que eu posso, eu ajudo, né. Mostra a real situação de tudo. A realidade que não é só flores, né. Às vezes dá um conselho meio pesado, mas é verdade. Mas é verdade, né? Porque a gente já viveu muito isso e sabe que, querendo ou não, isso gera consequências, né? Porque a pessoa que fica pensando que vai começar um rodeio que não vai machucar, é mentira, ela vai machucar, Ninguém passa batido. Ninguém. Então, quer dizer, é a mesma coisa, um peão falar assim, ó, você nunca vai quebrar nada? Mentira, o cara que tá montando e falar que nunca vai quebrar nada, esquece, isso não existe. Entendeu? O cara tá sujeito a isso, né? Então, assim, a gente tem que já ir ser preparada que realmente são as diversidades aí do evento, né? As consequências, né? Consequências. É bom, mas... É tudo, né? Tem um lado bom, lado bom. Galera, esse foi o nosso 15º podcast. Estamos finalizando aqui com a Sandra. Segue a Sandra no Instagram, acompanha ela lá, beleza? E nós vamos finalizar por aqui. Galera, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu comentário aí e participa lá do Instagram para ver quem vai ser o próximo convidado, hein? Isso aí, galera, muito obrigado. Até Até mais. mais. Gente.